Olá, boa noite. Rede hoteleira reclama do cancelamento de reservas por causa do fechamento das praias em Alagoas. E você vai ver também. Ministério Público de Alagoas pede a manutenção da prisão preventiva do italiano Pasquale Palmieri, até que ele seja levado a júri. Novo auxílio emergencial deve chegar a 45 milhões de famílias no Brasil. Secretaria altera horários para atendimento de dependentes químicos em Alagoas. Agora, no Jornal do Estado. Embora hoje tenha sido o primeiro dia de fase vermelha em Maceió, muitos hotéis da capital já começaram a sentir os impactos do cancelamento de reservas. Nesta sexta-feira já está valendo a fase vermelha, que é a mais restritiva de todas. Com isso, muita coisa mudou na rede hoteleira de Maceió. O novo decreto pegou a gente de surpresa, né, uma vez que não pode utilizar praia. Então, essa restrição das praias no final de semana teve um impacto muito grande essa semana, né, em todos os hotéis da cidade. Foi uma loucura a quantidade de turistas ligando, né, e questionando por que, né, não usar praia, uma vez que é ambiente aberto, vitamina D, revigora as energias, né, e não é ponto, né, de contaminação em foco, uma vez bem fiscalizado. Este turista veio de São Paulo para aproveitar as belezas e ficou surpreso com o fechamento das praias nos finais de semana. A gente não vai poder curtir final de semana, que eu vim com a minha família, não vou poder curtir e a companhia não falou para nós, não avisou, porque senão nós teríamos cancelado o voo e não tinha viajado, quer dizer, quem ficou no prejuízo foi nós. Este hotel garante que a procura diminuiu novamente após o anúncio da fase vermelha em Alagoas. Assim, quando ficamos sabendo que as praias ficariam fechadas, a gente já teve aqui no hotel uma queda de 15% na nossa ocupação. O pessoal desmarcando é um exemplo disso? Exatamente, as pessoas desmarcando porque o objetivo de vir para Maceió, o principal objetivo, são as praias. E para não ter um prejuízo ainda maior, alguns hotéis estão se reinventando para manter os turistas na capital. A iniciativa surgiu após o fechamento de bares e restaurantes durante os finais de semana. Nós nos reinventamos, vamos ter um buffet temático, vamos ter uma música, um sax, né, circulando pelo hotel entre os hóspedes, tornando esse clima, né, um pouco pesado, mais leve. Com esse novo decreto, até os jangadeiros ficaram prejudicados. Mas tem prejuízo financeiramente? Isso deixa de arrecadar com isso? Deixa, né? Mas vai fazer o quê? Se você ficar doente, não é pior? Você não vai perder mais? Vai passar um mês em casa ou dois sem vir aqui? O repórter Evandro Amorim conversou com o secretário de Turismo sobre a restrição de circulação nas vias públicas, que começa a vigorar daqui a pouco. Evandro. A partir das 9 da noite, o cidadão deve estar em casa ou já a caminho de casa. Isso até o próximo dia 2 de abril. O secretário vai explicar para a gente no que interfere, né, na vida do cidadão viver novamente essa fase vermelha. Secretário, boa noite. Boa noite, Estela. É muito difícil, né? A gente está passando por tudo isso de novo depois de praticamente um ano de medidas tomadas de forma necessária. As medidas são muito duras, mas necessárias. São medidas que são direcionadas pela ciência, pelo que foi exitoso em todo o mundo. Lembrando que essa é uma doença que não é uma exclusividade nossa, não é exclusividade do país, é o mundo inteiro que sofre com isso e que experiências de outros cantos e outras localidades são sempre colocadas em prática quando elas se mostram exitosas. Então, essa agora do horário de restrição de circulação, que está valendo daqui a pouco, a partir das 21 horas, é uma medida que se mostrou exitosa em todo o mundo, em que o cidadão não pode e não deve estar em logradouros, em praças públicas, em calçadões, em calçadas, enfim, ele deve, a partir das 21 horas e até as 5 horas da manhã, permanecer na sua residência e só sair dela para fazer ou ter acesso a serviços essenciais. E por causa das restrições da fase vermelha, a Secretaria de Prevenção à Violência alterou alguns horários no atendimento a dependentes químicos em Alagoas. A secretária Isvalda Bittencourt explicou essas mudanças para a gente.
Mudou no nosso atendimento de dependente químico voluntário. Nós estaremos atendendo eles nas segundas, quartas e sextas, das 8 às 13 horas, nos 3 centros de acolhimentos, que são portas de entradas para as 35 comunidades terapêuticas acolhedoras credenciadas ao governo de Alagoas através da CEPREV. Os outros dias, nas terças e nas quintas, iremos atender de forma remota. O dependente químico, ele não vai ter prejuízo algum, porque nós iremos fazer todo o atendimento, principalmente ao público que encontra-se em vulnerabilidade social. Essa redução se deu para uma questão de prevenção, tanto com a nossa equipe, que está trabalhando no dia a dia, para termos uma forma de fazer o remanejamento entre os técnicos e também para a preservação do próprio dependente químico. Mas como as pessoas estarão de forma remota, nas terças e nas quintas, eles atenderão o dependente químico da mesma forma e encaminharão para acolhimento voluntário. Basta o dependente químico que queira acolhimento procurar uma das comunidades terapêuticas acolhedoras, que nós temos 35 espalhadas em todo o estado, credenciadas ao governo de Alagoas. Os técnicos da comunidade entrarão em contato com os nossos técnicos e assim farão a triagem de forma remota. O estado de Alagoas é um dos estados da federação que existe um sistema próprio. E nesse sistema nós já temos cadastrado a maioria do dependente químico alagoano. E assim facilita o nosso trabalho. Quando ele chega em um dos centros de acolhimentos, que nós temos o de Maceió, que fica próximo à Igreja de Santa Terezinha, no Farol, o de Arapiraca, que fica na Avenida Cecicunha, o de Santana do Ipanema, que fica na Rua da Prefeitura, ele basta chegar em um dos centros, ele passa pela nossa triagem e fazendo a triagem já vai para o nosso sistema. Ele indo para o nosso sistema, ele é encaminhado para uma das 35 comunidades credenciadas ao governo de Alagoas. Quem quiser mais informações pode ligar para a CEPREV. O telefone é o 0800 280 9390. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que prevê a retomada do pagamento do auxílio emergencial. 45 milhões de famílias devem receber o benefício, mas o calendário de pagamento ainda não foi definido. A nova rodada do auxílio emergencial vai ser paga durante 4 meses. Serão 3 faixas de benefício. Pessoas que moram sozinhas irão receber o valor mais baixo, R$ 150. Para famílias formadas por um casal, a parcela será de R$ 250. Já para as mulheres que chefiam famílias, o valor será de R$ 375. Ficam de fora aqueles brasileiros que tenham encontrado emprego formal, que tenham renda familiar por pessoa acima de meio salário mínimo, que tenham recebido rendimentos tributáveis em 2019 acima de R$ 28.559, e aqueles que já receberam algum outro benefício trabalhista, com exceção do abono salarial ou do Bolsa Família. No caso de quem já recebe o Bolsa Família, será pago o benefício mais vantajoso com valor maior. Ou seja, a pessoa só vai receber um deles, ou o Bolsa Família ou o auxílio emergencial. O governo também excluiu da nova rodada do auxílio emergencial as pessoas que não sacaram o benefício no ano passado, quem teve o auxílio cancelado em 2020 e quem já recebe bolsa de estudo, seja ela federal, estadual ou municipal. A previsão do governo federal é que o auxílio emergencial vai beneficiar nos próximos meses mais de 45 milhões de pessoas. São 22 milhões de brasileiros a menos que no ano passado. E o valor gasto nessa nova rodada vai somar 43 bilhões de reais, 1 bilhão a menos que o total autorizado pelo Congresso Nacional. Órgãos como Caixa Econômica e Ministério da Cidadania foram autorizados a contratar pessoal temporariamente para atender a nova demanda de beneficiários. O texto com os detalhes da medida provisória seria entregue pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. Mas a cerimônia foi cancelada depois da morte do senador Major Olímpio do PSL, antigo partido de Bolsonaro. Vamos falar agora da atualização do caso do assassinato do bacharel em Direito José Benedito Alves de Carvalho, que aconteceu em frente ao Fórum da Capital no dia 9 deste mês.
O promotor de justiça, Rodrigo Soares, falou sobre a manutenção da prisão preventiva do italiano pedida pelo Ministério Público. Após o recebimento dos autos do inquérito policial, através do qual os fatos foram apurados, o Ministério Público entendeu que há provas robustas da prática de um crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima em relação à vítima José Benedito e 2 tentativas de homicídio, sendo uma contra a ex-companheira do acusado e outra contra a advogada da ex-companheira do acusado. Então, o acusado agora irá responder por esses crimes e o Ministério Público agora fica no aguardo de que ele seja pronunciado e levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o tribunal competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A ideia é que ele fique preso até ser julgado, é isso? Exatamente, até ser julgado e condenado, porque foi um crime gravíssimo, né? Esse crime, a pena total por todos esses crimes, ela pode chegar até 70 anos de prisão. Né? O acusado, ele irá responder, a depender do Ministério Público, preso, porque a liberdade dele constituía uma grande ameaça à vida dessas vítimas sobreviventes. Vamos ver agora o que a Nacional G3 preparou para você. Olá, meu nome é Ildemar. Eu tive uma dívida de R$34 mil, eu comprei esse caminhão, eu tive economia de 70%, eu consegui quitar ele com 1 ano e 2 meses. Eu recomendo a Nacional G3, eu quitei meu caminhão com R$20 mil, eu recomendo a vocês. Você também está com dificuldade para pagar o seu veículo? O cartão de crédito está estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada, descontos na quitação. Com experiência de mais de 10 anos nas principais cidades do Brasil, ela realiza 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Não é revisional, é Nacional G3. Ligue 0800 888 3211. No próximo bloco, casal não poderá cortar abastecimento de água durante a pandemia de quem tem débito com a empresa. É daqui a pouquinho, não saia daí. O assunto agora é Copa do Nordeste. Emerson Júnior, amanhã tem clássico aqui na TV Ponta Verde? É isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Estela. Um abraço para você e para os amigos de casa. Olha, teremos uma rodada muito decisiva na Copa Nordeste desse final de semana, em especial do jogo que vamos transmitir amanhã, do Clássico Cearense. É o Clássico Rei, o Ceará enfrentando o time do Fortaleza. Um outro destaque ainda para um clássico regional, que é o Bahia enfrentando o Sport, e os 2 jogos que nos interessam diretamente. O time do CRB jogando contra o Botafogo da Paraíba, esse jogo será só no domingo, 8 horas da noite, aqui no Estádio Repelé, e o CSA fazendo um jogo decisivo amanhã contra o Santa Cruz, no Mundão do Arruda, às 18 horas. O time do CSA que até a rodada passada, quando estava vencendo o CRB, chegou a entrar na zona de classificação. O CSA está invicto na Copa do Nordeste, para os 2 lados. Não perdeu, mas também não venceu na competição. Foram 3 jogos, 3 empates e você não consegue passar de fase só empatando nesta competição. Já o CRB, que fez altos e baixos, começou perdendo para o Fortaleza, venceu o time sub-20 do Sport e na rodada passada, no clássico contra o CSA, o empate permitiu que o CRB terminasse a rodada na 4ª posição. Mas para que possa permanecer nessa 4ª posição, vai precisar vencer o seu jogo contra o Botafogo da Paraíba. A sequência da rodada para o CRB é boa. O CRB tem jogos bons dentro de casa e a partida mais difícil que vai fazer é fora de casa e de repente ele pode até não contar com essa pontuação para garantir a classificação. Lembrando que nesta primeira fase, Estela e os amigos de casa, teremos apenas jogos de ida, são 8 rodadas apenas. E com essa rodada do final de semana, atingiremos a 4ª rodada, na metade da competição até agora. Levando em consideração que essa rodada começa amanhã, termina domingo, porque na terça-feira teremos uma super terça da 5ª rodada da competição, agora não é hora mais para brincadeira. O CSA vai precisar vencer o Santa Cruz, jogando amanhã no Recife, e o CRB também vai precisar vencer o Botafogo, jogando aqui no Repelé, no próximo domingo. Combinado? Muitas emoções no final de semana da Copa do Nordeste. Com você, Estela. Valeu, Emerson. Obrigada. O encontro do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, é o assunto que a nossa correspondente traz hoje de Brasília.
Na ocasião, Queiroga solicitou uma interação entre o Ministério da Saúde e o Congresso Nacional para o debate de projetos que minimizem os efeitos da pandemia da Covid-19 no Brasil. Arthur Lira, anteriormente, havia defendido o nome da cardiologista Ludmila Rajar para ocupar o cargo à frente da pasta da saúde. Mas depois de uma reunião entre a cardiologista e o presidente da República, Jair Bolsonaro, Ludmila decidiu rejeitar a proposta. Agora, a grande expectativa diz respeito à posse de Marcelo Queiroga à frente do Ministério da Saúde. No início da semana, ele já se reuniu com parlamentares líderes de partidos como o PP, o PROS e o PSDB e também conversou por telefone com outros líderes partidários. Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, deixou o cargo nesta sexta-feira e a posse de Marcelo Queiroga deve acontecer na semana que vem. Por causa do falecimento do senador Major Olímpio, todas as atividades no Congresso Nacional foram suspensas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decretou o luto oficial de um dia, que se cumpriu hoje, e Arthur Lira, presidente da Câmara, determinou que a Câmara dos Deputados ficará fechada por 2 semanas, com acesso restrito apenas aos servidores que fazem parte das transmissões das sessões virtuais e ninguém mais poderá acessar as dependências da casa. A Casal não pode mais cortar o abastecimento de água em unidades que estejam com débito durante a pandemia. Essa determinação foi garantida pela Defensoria Pública do Estado através de liminar. Caso desrespeite a decisão, a Casal pode sofrer multa de R$10 mil por cada unidade de consumo que tiver o fornecimento cortado. Aos 79 anos, Dona Marieta nunca imaginou ter o fornecimento de água interrompido. Sem o líquido precioso na torneira, a idosa faz o possível para não sujar muitas roupas. Nesse calor, ficar sem água ou sem lavar nada, horrível. A pensionista que mora em Cruz das Almas diz que parou de pagar a conta de água por falta de dinheiro e que um filho foi até a companhia de abastecimento, mas ainda não conseguiu um acordo. Não tinha ninguém, estava fechado. Aí tinha que ser por telefone. Aí ele não conseguiu ainda. Mas ele está batalhando para botar em dias. A Defensoria Pública de Alagoas, por meio de uma ação civil, garantiu que a Companhia de Saneamento do Estado, a Casal, não corte o fornecimento de água enquanto durar a pandemia. O defensor público alerta que muita gente perdeu o emprego ou ficou sem condições de pagar as contas. Lá em março de 2020, quando recomendamos dessa forma e a Casal assim acolheu, porém em dezembro de 2020, início agora de 2021, nós fomos surpreendidos com a informação, com as queixas constantes de cortes, né? Muitos consumidores hipossuficientes chegaram até nós na Defensoria e aí nós ajuizamos a ação buscando, né, nesse momento crítico que estamos passando, a suspensão dos cortes. O defensor ainda alerta que a companhia que fornece água pode continuar notificando os atrasos do pagamento, mas não pode interromper o abastecimento. Isso não quer dizer que a Casal não possa cobrar as faturas em atraso. Pode, né, por meio de inscrição no SPC Serasa, através de notificação, protesto, né? Todas essas medidas, né, menos coercitivas do que o corte, né? A ideia é justamente não permitir que os que mais precisam nessa hora sejam desamparados. Com o fornecimento de água interrompido, a idosa segue com transtornos no dia a dia. A pessoa não pagou porque não pôde, não teve o dinheiro para pagar. Por isso, eu acho errado cortar. Não pode esperar, não. Pode esperar. Por nota, a Casal informou que, conforme a decisão judicial atual, o fornecimento de água é um serviço essencial e indispensável. E para que seja mantido, os consumidores devem continuar buscando pagar as faturas pontualmente. E o Jornal do Estado fica por aqui. Para rever as nossas reportagens é só acessar as redes sociais da TV Ponta Verde. Obrigada pela sua companhia. Que você tenha um ótimo fim de semana. E a gente volta a se ver na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.